Olá, estamos de volta com mais um programa Fala Ação e hoje nós vamos falar de movimentos sociais e mídias. E hoje eu vou contar com a presença mais do que especial das lindas Suzana, professora e jornalista, e de Leila, professora de filosofia. E aí, Suzana, fala um pouquinho pra gente da relação mídia e movimentos sociais, esse conceito histórico. Pamela, Leila, você que está nos ouvindo, participando conosco do programa. Para falar de movimentos sociais e mídia no Brasil, trazendo para a nossa realidade, a gente vai começar lá na década de 60 e 70, trazendo mais próximos de nós, né? Lembrando que nós sempre tivemos grupos que comandaram a grande mídia brasileira. E esses grupos sempre tiveram posturas ideológicas, econômicas, políticas. Os movimentos sociais se caracterizam exatamente por contrapor, muitas vezes, a essas posturas. Então, nós vamos ver movimentos sociais sempre existentes na história do Brasil, principalmente nesse momento, década de 60 e 70, contra a ditadura militar, e que não tinham muito espaço, logicamente, nessa grande mídia para apresentar as suas reivindicações, as suas lutas, as suas bandeiras. Bom, esses movimentos foram se organizando de diversas formas, em diversas fases. A gente vai ter um período lá em que todos esses movimentos se aglutinam em torno da bandeira contra a ditadura, em prol da democracia. Na vinda, do processo da abertura democrática, na década de 80 nós vamos encontrar vários movimentos sociais ligados muito à organização social, associações de moradores de bairro, grupos de mães, enfim, que visavam exatamente preparar as pessoas para esse momento democrático que se reiniciava no Brasil. Na década de 90 nós tivemos um outro tipo de movimentos sociais, marcadamente pelas ONGs, as organizações não governamentais, e outros tipos de movimento. Até então, a grande mídia também sempre se manteve muito afastada desses movimentos. E nós vamos ter agora, no século XXI, já no finalzinho do século XX e começo do século XXI, o surgimento das mídias digitais, e aí os movimentos sociais podendo se apropriar dessas vias, dessas mídias, para falar das suas reivindicações, para trazer as pessoas para que pudessem entender a sua reivindicação e participar também dessas reivindicações. E aí nós vamos ver os vários movimentos que vão surgir em torno principalmente das mídias sociais digitais da internet. Sim, é muito válido isso, porque sendo militante, hoje a gente precisa dessa mídia, desse jornalismo, entre aspas, da internet, que nos ajuda muito e favorece a nossa luta, né? A gente vai ver que as mídias, elas são veículos de comunicação, e na comunicação nós vamos ver os discursos. Então a gente tem os discursos predominantes, que são os discursos que a sociedade ouve muito pelas grandes mídias, e temos os contradiscursos, que são feitos pelos movimentos sociais contra exatamente esse poder que se estabelece, que às vezes e muitas vezes não oferece à sociedade o que ela precisa. Agora, fala aí. Então, aproveitando aí essa questão histórica, que você fala, e da questão do discurso, é muito interessante a gente fazer um paralelo. Pode parecer até uma coisa fora do comum, mas é muito interessante como você vê o discurso, O discurso, esses discursos predominantes que você coloca, são discursos que, no fundo, o objetivo seriam discursos de persuasão, aqueles discursos de convencimento. E esses discursos de convencimento, se a gente for dar um passo histórico, usando um pouco, eu vou dar um passo histórico lá atrás, a gente buscando isso lá na Grécia, E esse movimento que aconteceu na Grécia arcaica, onde o discurso saiu de um discurso que a gente chamava de palavra mágico-religiosa para uma palavra diálogo, Essas questões que aconteceram num determinado momento na Grécia alavancaram, o discurso racional, um discurso pragmático muito interessante que se deu na Grécia e que vinculava ao seu discurso a questão da persuasão, do que eles chamavam de peitó. E junto com a persuasão, era uma característica desse discurso, que chamava-se na época, voltando aqui a uma palavra diálogo, o engano. Então havia uma necessidade característica de um momento, e o mais interessante, quando a gente vai buscar essas questões, é que era uma crise na época, era uma crise de soberania.
né? Acontecia isso lá, era uma crise de soberania, era uma laicização que acontecia naquele momento histórico, né, grego, né, onde o discurso pragmático, um discurso de necessidade pragmática, de necessidade de convencimento, começava a se fazer presente aonde? Entre os guerreiros, entre aqueles que faziam parte de uma nova ideia de soberania. Olha que interessante isso. E isso acontecia no espaço físico que eles chamavam de meson, né? O que é o meson? Eles falavam, eles conversavam em rodas. Então, o discurso era um discurso horizontal, onde todos olhavam para todos e onde todos discursavam. E é interessante que, é claro que a gente só está fazendo uma analogia até bem simplista, mas as mídias sociais também são discursos horizontais, né? Elas são discursos horizontais e são discursos que buscam uma certa identidade, né? É interessante como essas coisas são próximas, né? Não em questões de tempo, mas em questões de sentido, né? Que eu acho que aí eu acho muito legal, né? Essa questão. Não sei se me fiz entender, né? Sim. Eu acho que a mídia, né? O Face, Twitter, as redes sociais, falando nesse sentido, criam, e aí pode ser uma coisa ruim, mas também é boa, no sentido de que criam, como é horizontal, qualquer um pode colocar a sua opinião. E aí a sua opinião, muitas vezes, ela não é entendida, mas ao mesmo tempo ela é lida por muitas pessoas e várias pessoas levam em consideração o que você está falando ali, que pode ser um discurso de ódio, mas também pode ser um discurso que leva as pessoas, que leva quem lê ao raciocínio, ao pensamento crítico, né? E é engraçado, porque o movimento social, quando você tem uma página, por exemplo, e aí a pessoa também pode entrar na página e comentar o que ela quiser. Isso tanto coisa boa ou quanto ruim, assim. E é engraçado, porque essa coisa horizontal, ela é bem vista, assim, dentro das páginas do Face. Isso é legal mesmo. A gente vai ver com o Pierre Levy, que é um estudioso das mídias voltadas para a internet, né, aquelas que precisam da internet para existir, que ele diz que a internet é um grande espaço de partilha de conhecimento. É isso que a professora Leila colocava, né? A gente senta nesse espaço e a gente conversa e vai identificando pontos em comum na nossa conversa. O movimento social precisa disso. As pessoas precisam localizar quem são as outras pessoas que pensam desta forma, que veem a realidade do mesmo jeito e que sentem necessidade de unir essas forças para melhorar alguma situação que elas veem que não está boa, né? E aí você vai ter, Pierre Levy diz, na internet, essas duas possibilidades que você coloca, né? Muito conhecimento coletivo, mas também muita bobagem coletiva, né? Sendo compartilhada, sendo curtida, sendo enviada. E os movimentos sociais vão ter que aprender a lidar também com isso. Não só os movimentos sociais, mas todo mundo que faz uso da mídia, de entender quais são os discursos que estão presentes, do que querem me persuadir. Quem é que está dizendo o quê e de que forma. Voltando um pouquinho lá nas mídias, né, na primeira conversa nossa, as mídias tradicionais, principalmente a televisão, rádio, jornal, no Brasil, elas sempre atuaram a favor de um certo tipo de governo, de um certo tipo de economia, de um certo tipo de cultura. E elas elas são grandes formadoras de opinião, né? Então, as pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem, não participam, mas elas ouvem a televisão, leem nas revistas e nos jornais, ouvem no rádio, e aquilo passa a ser para elas uma verdade. E às vezes não é. Então, a gente tem que ter esse discernimento, será que é verdade ou não? E muitas vezes essas pessoas em casa, ouvindo isso, sem muita reflexão, acabam concordando, absorvem essa ideia e se apaziguam, né? Que é ao contrário do que os movimentos sociais esperam. Os movimentos esperam que, olhando para a nossa realidade, observando o que não está bom, que a gente se movimente. Por isso, movimento, né? A gente saia de nós mesmos, que a gente possa unir forças para poder reivindicar uma melhoria naquela situação que nós localizamos, identificamos que não é boa para a maioria das pessoas. Então, Leila,
E o que move, o que nos faz realizar esse movimento que a Suzana falou? Indignação ou medo? Então, é interessante a gente ver, porque na verdade a gente tem que buscar um sentido para esse avanço, né? É claro que há a questão tecnológica, né? A questão prática, tecnológica, concreta, aí pulsando, né? Na nossa vida, né? A força das tecnologias que impulsionam e que potencializam todos esses nossos movimentos. Agora, uma coisa é a questão prática, a questão da própria mídia, da própria tecnologia. Outra coisa é eu ali na frente, você e todos nós, todos juntos numa corrente ou num modo de pensar, ou até num mesmo movimento, né? E aí, o que nos leva a juntos potencializar uma ideia, né? E aí é que está, algumas teorias, né? Algumas teorias da psicologia que dizem que o que nos impulsiona é uma palavra até que eu não gosto muito, mas é a questão da raiva. Eu trocaria, né? E colocaria a questão da indignação, né? E o que nos reprime, ou o que eu acho que reprime, seria o medo. Por que eu não vou? Por que eu não me abro? Por que eu não me mostro? Por que eu não uso as redes? Por uma questão de medo, de me expor, ou seja lá o que for. Mas o que me leva, o que me movimenta? O que me movimenta, sem dúvida, é a indignação. A indignação está no meio, no centro emocional de todas essas pessoas, né? Porque todos na verdade, falam cada um a seu meio, cada um a seu modo, mas buscando uma só voz, né? Uma voz ao quê? A uma injustiça, uma voz a um direito que não foi concretizado, né? Uma voz para ser ouvida, que até então não foi ouvida. Então, quer dizer, uma voz que não pertence a essa mídia, Suzana, que você falou, né? Ou seja, na verdade, os movimentos se utilizam dessas mídias, né? Dessas mídias atuais, né? Da internet, para se lançar como uma voz que pode não ter a força necessária, caso ela tivesse existido aí nas mídias tradicionais da televisão. Mas é uma voz que está ali, latente, batendo de forma horizontal e que juntos produzem não só um espaço virtual, mas saem dessa virtualização e fazem as suas ocupações. Então, essas ocupações não acontecem à toa, elas não vêm do nada, elas vêm gradativamente de um movimento de ocupação, entre aspas, virtual, por conta desta indignação que move o ser humano e que se juntam, né, nessa busca de uma justiça. Está aí uma palavra mágica, justiça. A gente percebe também, na atualidade no Brasil, o quanto as mídias digitais com as mídias tradicionais buscam, cada uma do seu modo, persuadir o seu público, né? Então, a gente vê que muita gente hoje, a gente conversava isso antes, muita gente hoje não está mais assistindo jornal de televisão. Fizeram, inclusive, a opção de não assistir mais os canais tradicionais que a gente tem aí, né? Buscam uma informação em outras fontes e os blogs, os sites, que a gente costuma dizer mais ligados às reivindicações dos movimentos sociais, acabam sendo essa via de acesso dessa comunicação. E muita gente, inclusive do jornalismo tradicional, passou também a fazer esse movimento dentro das mídias digitais, né? Então, tem muita gente que a gente vê lá na televisão apresentando o seu programa, o seu jornal, mas depois escreve lá no seu blog. Sim, e é interessante também que as revistas, né? Elas também agora estão dentro, temos páginas para curtir, por exemplo, a Carta Capital, que te dá ali toda... eles estão saindo mesmo e indo para essa mídia que é tão fácil acesso, no sentido de ser bem instantâneo, né? Você está com o celular ali na sua mão, você não precisa esperar mais para assistir um programa às 8 horas, mas assistam o nosso, para poder se informar, né? Você tem ali o celular, assim, e isso é interessante, né? Agora a gente tem que pensar também que as mídias tradicionais ainda não perderam
totalmente a sua voz, né? O seu discurso não, e nem vão perder tão rápido, e nem tão fácil. E elas acabam se multiplicando, essas vozes, também nas mídias digitais. Mesmo quando os movimentos ocupam esse espaço das mídias digitais, aqueles poderes tradicionais também vão ocupar as mídias digitais. Então a gente vê a mesma briga, né, de ideias se colocando também no mundo virtual. Então não é que o mundo virtual seja totalmente revolucionário ou reivindicatório. Ele também traz ideias mais conservadoras, ele também traz ideias de pacificação, no sentido negativo da palavra, né, dessa subordinação do sujeito à ideia do poder, então que causa ou esse medo, ou a frieza, ou o estranhamento. A mídia também tradicional é muito boa em manipular a informação para que a gente não consiga fazer uma leitura real do acontecido, né? Walter Lippmann, um outro filósofo, ele dizia assim que a realidade é muito ampla e as mídias não dão conta de falar de toda a realidade. Então elas criam janelas, elas são para nós como janelas. Quando eu olho para um jornal, ou para um programa de televisão, ou para uma revista, enfim, eu estou olhando para um recorte dessa realidade, ela não é toda a realidade. Tudo bem. Realmente não seria impossível um jornal, uma televisão falar de tudo o que está acontecendo. O recorte ele é necessário até por questão técnica, de tempo. O problema é quando esse recorte ele vem totalmente distorcido do que ele representa, né? Ele vem com uma outra leitura muito diferente do que o fato é. Então nós temos um fato objetivo e essa leitura subjetiva do dono do jornal, né? do chefe de edição, enfim, que acaba distorcendo essa informação e ela não consegue chegar ao ouvinte, ao leitor, né? De uma forma mais próxima do real. E a informação que tem é essa, então ele acaba produzindo preconceitos, né? Ele acaba produzindo uma leitura não verdadeira dos fatos que estão sendo e às vezes até apoiando situações que são contra ele mesmo, né? Exatamente. As pessoas acabam apoiando situações que são contra elas e às vezes nem é por medo, é por convencimento desse discurso de que a grande mídia faz muito bem, né? De que as reivindicações colocadas, por exemplo, pelos movimentos sociais, são reivindicações ruins, enquanto, na verdade, elas nascem exatamente dessa indignação, dessa vontade de mudar uma situação que é injusta. Agora, é uma coisa interessante, você fala em recorte, porque você fala em recortes da mídia tradicional, né? Mas há também os recortes na mídia digital, né? Agora, a diferença é que os movimentos sociais pouco estão dentro de uma mídia tradicional. Mesmo com recortes, tudo que se coloca nas mídias digitais, mesmo com os recortes, e se você colocar assim, mas também a mesma forma de manipulação lá e cá. Pode até haver. A única diferença é que as mídias digitais, ela é democrática. Porque pode falar eu, pode falar você, pode falar você. Abrimos um espaço e as pessoas afins, né, ou que pensam próximos a nós, estão ali dividindo conosco um pensamento, um modo de ver o mundo, um modo de se representar no mundo, né? A busca dos direitos tão importantes para a gente. Então, essa, mesmo, porque de qualquer jeito, Suzana, não sei se você concorda comigo, Pamela, eu acho assim, mesmo os movimentos sociais, eles fazem o seu recorte. Claro. Eles fazem o seu recorte, né? Então, a gente... só que é um recorte democrático, porque está aberto. Né? Então ele é quase que, não sei se vocês concordam, ele é quase um contrapoder. Sem né? dúvida. Ele é quase um contrapoder. Então, a hora que ele abre, ele se torna muito mais democrático do que se ele estivesse dentro de uma mídia tradicional. Isso que é a sacada. O que eu vejo é que as mídias, essas mídias tradicionais, elas mostram que é conveniente ser mostrado, e fazem esse recorte, nos alienando de certa forma, não é mais ou menos isso? Exato. Acontece também o que a gente chama de agenda setting, é uma teoria que foi estudada nos Estados Unidos. Quem é que coloca os temas que a sociedade debate? Legal, a gente precisa debater certos temas que fazem parte da nossa vida, a gente precisa juntos, né, elaborar esse discurso, fazer as reflexões necessárias e apontar caminhos. Isso a gente aprendeu com os gregos, que a professora Leila falava aqui, né, sentar juntos, discutir os nossos problemas e buscar caminhos.
Qual é o problema com a mídia tradicional e também com as mídias digitais em muitos casos? Você tem colocado para a sociedade temas extremamente vazios e que rendem muito tempo na televisão, no rádio, nos jornais, nas mídias digitais, e que o discurso sobre eles não vai nos levar a nada, né? Final de novela, Campeonato Brasileiro, né? Filmes, o que vai sair, quem é que brigou com quem é que casou com quem, não é? Os bastidores da televisão, são informações de entretenimento, mas que acabam tomando da gente um tempo extremamente grande e que nos tira a atenção daquilo que realmente nós deveríamos estar produzindo de discussão, de reflexão. E nesse duelo entre mídias e o que é tradicional, existe alguma esperança, Leila? Você acha? Você vê alguma esperança? Então, assim, só para colocar aí um titico, essa questão, a gente sabe que as mídias tradicionais, elas têm um poder, né, por detrás dela, que há questões econômicas. A gente sabe disso, né? É natural. Isso faz parte do sistema, faz parte do jogo, né? As mídias sociais, elas têm menos essa força, né? Embora também tenha, a gente sabe disso. Agora, esperança. Sabe, como boa filósofa, quer dizer, boa é modo dizer, né? Como uma estudiosa em filosofia, né? Como é que eu vejo essa questão da esperança? Você sabe o que eu acho mais bonito nas mídias sociais e nos movimentos sociais ancorados nessas mídias? É a solidariedade. Tá? Para mim é uma palavra muito bonita, né? O companheirismo e a solidariedade com o mesmo olhar, com o mesmo impulso, como algo que potencializa o meu ser. Bem filosófico, né? Como algo que potencializa o meu ser, como algo que me torna aquilo que eu sou, aquilo que eu busco, a minha identidade, né? Então, só essa possibilidade que esses movimentos nos dá isso, né? Então, eu vou lutar por algo que eu acredito, com pessoas que também pensam iguais a mim, né? E o que me torna mais forte. Melhor que isso? Não. E aí a gente para pensar o que representa, né? Aonde a gente se sente representado? Se eu me sinto representada no Facebook, se eu me sinto representada no Congresso, porque é muito importante isso. A nossa representação real se dá nas casas de poder, é onde a gente exerce o nosso direito de mudar. Ali a gente muda uma sociedade e a gente vê isso. A gente coloca na mão de pessoas o poder das nossas vidas, das nossas relações. Então, sabe, aonde a gente se sente representada? Aquelas pessoas que estão nessas casas de poder realmente representam o meu direito, o nosso direito enquanto mulheres, o meu direito enquanto mulher negra. Ou o que se fala no Facebook, já que é tão aberto e tão horizontal, me representa mais, ou me representa quando eu olho e vejo as pessoas na rua gritando por direitos e por justiça e por igualdade? Aonde que a gente... É isso que fica, né, na cabeça. Onde eu me sinto mais representada? Eu acho que era isso que a gente tinha que parar para pensar. E no que a gente se sente representada, e lutar por aquilo. Nunca perder a força de mudança, de luta para mudança, né? E se juntar, porque quando você faz parte de coletivos e você conversa e você se relaciona, abre a cabeça. E no que abre a cabeça, te dá mais força de vida para lutar por isso, pelas coisas da sociedade, né? Vocês concordam comigo? Totalmente. Juntar forças, juntar olhares, conhecimentos, partilhar isso tudo. E a comunicação é um canal para isso, né? Maravilha. Não importa se ela está na tradicional, se ela está na digital. Exatamente. Mas quanto mais a gente conseguir fazer esses espaços, tornar espaços de partilha, de que a gente possa olhar a nossa realidade. E aí sim, no discurso e na ação, eu me sentir representada e olhar e dizer, nossa, o que eles querem é o meu bem. Né? O que eles querem é o bem dos meus filhos, das gerações que vão vir, dos meus vizinhos, né? Das pessoas que estão compartilhando esse espaço público comigo. E esse espaço público maior que é o próprio planeta. Né? Então, quem é que quer o nosso bem? Quem é que está trabalhando e construindo para o nosso bem? O que eu posso fazer para fortalecer essa luta pelo bem comum? Exatamente. Então, perfeito. Fica a pergunta para vocês. Onde e
quando e em quais momentos vocês se sentem representadas e representados. O programa de hoje foi ótimo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Pamela, pelo convite. Sem dúvida, foi brilhante. Obrigada, Eu nós me agradecemos sinto honrada. Até o próximo.